E quem estiver aqui dentro, assim é como nós, possamos ser tratados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Vamos meditar no versículo 57 e no versículo 58. Enquanto os irmãos aí estão encontrando, quero expressar minha alegria em rever o Breno Jane novamente aí na casa, em nome de Jesus. Passou por cirurgia, esteve um pouco longe, mas está de volta, amém? Nós se alegramos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se na tua Bíblia estiver diferente na minha leitura, tá? Não se preocupe, a palavra de Deus é a mesma, é questão de tradução, tá bom? Eu estarei lendo na versão Almeida, revista e corrigida. Quem quiser acompanhar a mesma versão, pode acompanhar pelo Tata Show, em nome de Jesus. Quem achou, dá glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome, não desfazendo a operação que fez, mas clamando a Ti, Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, ministra, meu Pai, nossos corações e completa, meu Pai, a Tua obra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O texto, amado, a qual lemos, ele tem como contexto o tema relacionado à ressurreição, relacionado como será nos últimos dias, no período do arrebatamento, e ele tem como objetivo trazer a esperança da igreja e ensinar acerca dos mistérios vindouros. Ele está falando, irmão, com um contexto de eternidade. E para refletirmos nessa noite, qual tem sido, irmão, a nossa maior esperança? Meu Deus. Vamos refletir um pouquinho acerca da nossa esperança. Tem pessoas que esperam de Cristo somente nessa vida, somente nessa terra. É errado esperar em Cristo aqui nessa terra? Não. Mas nossa maior esperança, irmão, é na eternidade. Aleluia. A nossa maior esperança é na glória. Aleluia. Aonde está o nosso coração, irmãos? Como servos de Deus, cristãos do século 21, cristãos imediatistas, materialistas, temos se tornado pessoas a qual queremos tudo do nosso jeito, tudo no nosso tempo. Meu Deus. Mas a nossa esperança, amados, como servos de Deus, não deve ser aqui nessa terra. A nossa maior esperança, ela precisa ser na eternidade. Se olhar para as circunstâncias da terra, nós não caminharemos, não prosseguiremos, vamos desanimar, como muitos têm vivido. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo, se a nossa esperança estiver verdadeiramente em Deus,
nada vai nos parar. Vamos prosseguir. Tem um céu nos esperando. Tem uma eternidade preparada, meus irmãos, para cada um de nós. E é sobre isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala acerca da ressurreição. A nossa história, ela não acaba aqui nessa terra. Tem algo maior e melhor preparado para cada um de nós. Sabe por que muitos têm se frustrado, irmão? Porque o foco já não está mais em Cristo há muito tempo. O foco está nas coisas aqui nessa terra. E quando o nosso coração, quando o nosso foco está na terra, as coisas da terra nos frustram. Mas quando o nosso coração, nosso propósito está no céu, nada da terra pode tirar essa alegria do nosso coração. Pastor, mas na terra temos tristeza, temos alegria. Temos, irmão. Mas é passageira também. Porque a Bíblia nos garante que o choro daqueles que servem ao Senhor dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Tem alegria, amados, preparado do Senhor para cada um de nós. Talvez você não está vivendo um momento a qual você acha que deveria estar se alegrando, glorificando e exaltando ao Senhor. Embora, irmãos, só o fato de estarmos respirando e poder estar nesse lugar chamado casa de oração já é motivo mais do que suficiente para estarmos orando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O culto, amado, não é para mim, não é para o homem. O culto a qual oferecemos nesse lugar chamado casa de oração sempre foi para o nosso Deus. E quem deposita a esperança no Senhor não se frustra. Deus é aquele, amado, que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, todas as lágrimas. O texto é lemos, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, meu amado, não vem de homens. A nossa vitória vem de Jesus Cristo. Quem confia em Jesus Cristo não será confundido. Quem confia em Jesus Cristo, pode vir a luta que for, permanece de pé. Alguns comparam o cristão com uma palmeira que se enverga, algumas vezes vai até o chão, mas de repente ela se levanta e se coloca na mesma posição. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Guarda isso, meu amado. Graças a Deus que nos dá a vitória. O que o Senhor promete para mim e para você é a vitória. Ele não promete, amado, derrota para ninguém. Ele também não promete facilidades. Servir a Deus não é facilidade. Pelo contrário, a Bíblia nos garante: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O que o Senhor nos garante, amado, são aflições, mas também nos garante a vitória. O Senhor me permitiu estar aqui nessa noite para falar com você que me ouve. Não desanime nas aflições. Não entrega, meu amado, os pontos. Não desista. Não retroceda. Talvez você está chorando hoje, mas vai chegar o tempo de alegria. Vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de dar um culto de ações de graça. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nosso Cristo não perde uma batalha. Pastor, mas parece que estamos perdendo. Algumas vezes parece que
estamos retrocedendo. Algumas vezes parece que é um passo para frente e dois para trás. Mas Deus está no controle, amado, de todas as coisas. Guarda isso. O que o Senhor preparou para você e para mim, para cada um de nós, é a vitória. E é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu amado, é a resposta. E eu pergunto para os irmãos nessa noite: será que Jesus Cristo já está no negócio? Será que Jesus Cristo já está na minha causa? Será que Jesus Cristo já está trabalhando em meu e em nosso favor? Pastor, mas por que é importante? Porque sem Jesus, meu amado, não dá. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu redentor. Tem pessoas se frustrando, irmãos, porque tem depositado a sua confiança em outro homem, no próprio braço. Guarda aí, igreja. Mas em Cristo não seremos confundidos. Em Cristo não seremos confundidos. Maior, meu amado, é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O mundo pode parecer muitas vezes que está prevalecendo, mas não existe vitória sem Jesus Cristo. Não existe vitória duradoura sem Jesus Cristo. A alegria, meu amado, que o mundo oferece é uma alegria efêmera, é uma alegria passageira. Mas o que Cristo, meu amado, tem preparado para cada um de nós é a vitória, é a eternidade. E o que Cristo tem preparado para as nossas vidas, não tem ninguém que possa tirar. Ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Somente nós mesmos. Mais ninguém. Sabe por que mais ninguém? Porque não existe adversário contra o nosso Deus. Os adversários se levantam contra as nossas vidas. Mas se estivermos em Cristo, vai cair, meu amado, um por um. Aleluia. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. A única pessoa que pode atrapalhar de vivermos as vitórias e as bênçãos espirituais que o Senhor reservou para cada um de nós, sabe quem é? Somos nós mesmos. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no livro de Coríntios, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha como, amado, ele se dirige à igreja como um apóstolo, a qual Deus levantou para pregar aos gentios, instruindo, irmãos, os primeiros irmãos que ali estavam. Olha o conselho que ele deixa com a igreja de Coríntios, e eu deixo com a igreja missionária de ficar também nessa noite, e com todos que me ouvem: sede firmes e constantes. Não adianta estar no culto e faltar no outro. Não adianta ler a Bíblia 2, 3, 4 dias e ficar um mês sem abrir a palavra de Deus. Não adianta, amados, vir um culto e faltar 2. Não adianta. Hoje é uma bênção, amanhã não quer mais nada. Como tu vai receber a vitória desse jeito, irmão? Como vai receber a vitória desse jeito? Olha a palavra do
Sede firme. Tem pessoa que está até firme. Precisamos estar firme. Firme aonde? Na rocha. Que rocha é essa? Cristo. Precisamos estar firme em Cristo. Só que precisamos também, amado, ser constantes. Tem muita gente que começa muito bem. Começa muito bem. Mas não é constante, amado, na obra de Deus. Começa os trabalhos na obra de Deus, não termina. Começa os propósitos, não termina. Entra em campanhas e nunca termina. Faz votos com o Senhor e nunca cumpre. Precisamos ser constantes, amado, na obra de Deus. Talvez você está me ouvindo e está falando, pastor, pequei, falhei, tenho sido negligente. O que eu faço agora? Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, mas eu entendo pela palavra de Deus. Eu estou firme, mas não estou constante. Eu entendo que eu preciso me consertar. O que eu faço agora? Peça perdão a Deus, meu amado. Peça perdão ao Espírito Santo. Quando somos inconstantes na obra de Deus. Sabe quem sofre? É a própria obra de Deus. É o reino. Quando somos inconstantes na obra de Deus, a obra, amado, ela continua avançando porque ela é de Deus. Mas alguns vão com sobrecarga. E bênçãos espirituais que eram para se cumprir na minha vida acaba se cumprindo na vida de outro. Como que eu vou viver o sobrenatural de Deus? Como que eu vou viver as promessas se eu não permaneço onde Deus me colocou? Vamos guardar essa palavra nos nossos corações. Precisamos ser firmes. Não é uma vez no mês só, não. É constantemente. Todo dia eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso estar em comunhão com o céu. Eu preciso estar em comunhão com a igreja. Eu preciso fazer aquilo que Cristo me confiou. Pastor, eu já entendo isso. Mas eu não consigo. Você quer que o Espírito Santo pode mudar esse quadro hoje, irmão? Você quer que o Espírito Santo pode colocar tudo no lugar? Aleluia. Clama com Ele, clama a Ele com fé. E eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus. Restauração nessa noite. Aleluia. Eu profetizo restauração sobre a tua vida. Aleluia. Não vai mais vacilar, mas vai permanecer no Senhor. Fortalece, meu Pai, os pés de cada um nesse lugar. Fortalece os pés do teu filho, dos teus filhos. Os pés, meu Pai, do teu evangelho, na tua palavra, na tua obra. Fortalece, Senhor, nossos pés, nosso caminhar. Que o nosso caminhar seja sempre no Senhor, meu amado. Sejam firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre. Essa palavra foi escrita no primeiro século. Estamos no dia de hoje com essa palavra ministrada em 2026. Olha, meu amado, quantos anos se passaram. Olha quantos séculos se passaram. Mas a palavra de Deus é a mesma. Precisamos ser abundantes na obra de Deus. Apóstolo Paulo já passou o tempo dele, irmão. A igreja de Coríntios, do período bíblico, já passou o tempo deles. A história agora o Senhor confia em nossas mãos. Precisamos ser abundantes na obra de Deus. O que eu tenho feito, amado, em prol do reino? O que eu tenho feito em prol do reino de Deus?
nossas vidas nesse lugar. É nesse lugar, meu amado, que Ele nos trouxe, para que possamos crescer, para que possamos frutificar, para que possamos cumprir o chamado dele em nossas vidas. Nós precisamos ser abundantes. E é difícil, principalmente quem está parado já há muito tempo. Tem pessoas que produzem pouco, tem pessoas que produzem em abundância, e tem pessoas que não produzem nada no nome de Deus. Então alguns que até tiram e atrapalham quem está tentando produzir. Quando eu falo em produzir no nome de Deus, não é estar em evidência no microfone, não, mano. Mas é trabalhar na casa do Senhor, é servir a Deus na igreja local a qual Ele nos plantou. Independente de estar aqui na frente do culto ou não, precisamos ser abundantes na obra de Deus. Agora, como que retoma isso? Como que retoma? Como dar os primeiros passos? Que talvez seja o mais difícil. Talvez você que me ouve, teu coração está ardendo. E não é a minha palavra, não. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. É Ele, amado, que nos traz o arrependimento. Mas só o arrependimento sem ação não produz efeito. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso ter atitude. Não adianta só conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter atitude. Cada um se examine. Como diz a palavra do Senhor. Eu sei que muita coisa, amado, tem para ser feita nesse lugar. Tem coisas que não adianta. Eu estou ligadinho com a palavra. Não vamos se conformar de maneira alguma. Não adianta também ficar reclamando. Já aprendemos a aprender hoje que a reclamação e murmuração retarda a bênção. Precisamos dobrar os joelhos, precisamos orar, mas precisamos ter atitudes para fazer aquilo que precisa ser feito. Tem coisas que o Senhor confiou, meu amado, a cada um de nós. Vamos refletir sobre a nossa obra. Precisamos ser abundantes, irmãos. Aqui na igreja tem vários tipos de trabalho. Tem trabalho de células, tem culto às quinta-feira, tem um trabalho que a igreja usa muito pouco esse recurso, que são as visitas nos lares. Tem outros trabalhos que precisamos retomar também, em nome de Jesus. Mas vamos ser abundantes, palavra de Deus. Fala com o Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me levantar, Espírito Santo. Eu quero fazer algo. Eu quero cumprir o meu chamado com excelência, aonde o Senhor me plantou. E Deus quer te usar, meu irmão. Deixa o coração aberto para Ele, em nome de Jesus. Não, pastor, é Deus quem capacita, é Deus quem levanta, é Deus quem transforma, é Deus quem nos aperfeiçoa, é Deus quem nos molda, é Deus, meu irmão, e Ele quer completar essa obra em nossas vidas. Se examina nessa noite em nome de Jesus. O que eu poderia estar fazendo nesse lugar que eu não estou fazendo? O que eu poderia fazer para agregar no reino que eu não consigo fazer? Por uma série de coisas. Vou destacar uma que passa muito desapercebido. Tem pessoas que acham que são coincidências. Tem muitas coincidências que eu não consigo participar dos cultos, que eu não consigo fazer a obra. Cuidado! A Bíblia fala que temos um adversário. E ele é mestre em criar embaraços e empecilhos. Tem pessoas que não conseguem fazer a obra
porque já está embaraçado em laços do diabo e não está percebendo. Mas há poder no nome de Jesus, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, todo embaraço, toda cilada, toda armadilha contra a tua vida nessa noite seja lançado por terra nesse lugar em nome de Jesus. E tem pessoas que não avançam por escolhas. Uma coisa que Deus não faz, irmão, ou Ele não costuma fazer, colocar assim, que Ele é soberano, mas Ele costuma nos dar o livre-arbítrio, onde nós fazemos as escolhas. Só que um dos problemas da atualidade é que temos feito escolhas erradas. Guarde isso aí em nome de Jesus. Deus não aceita ser segundo plano de ninguém. Deus não aceita ser segundo plano na vida de ninguém. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor enquanto, vou falar, não tem dinheiro para ir para outro lugar. Vou para a igreja e não tem para onde ir. Aí Deus abençoa, entra no carro, entra no Uber e vai embora para outros lugares. E a casa do Senhor vira segundo plano. Deus precisa ser prioridade, amado, em nossas vidas. Tem pessoas que têm priorizado outras coisas em detrimento ao reino de Deus. E a palavra nos fala assim: vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Guarda isso, meu amado. A palavra de Deus ela não muda. Quem tem mudado são os homens. A palavra de Deus é a mesma. Como que vamos ser abundantes na obra de Deus se o reino de Deus não é a minha prioridade? Como que vai ser abundante na obra de Deus se tem feito escolhas erradas? Como? Tem que recomeçar, irmãos. Tem que pedir perdão a Deus e começar de novo. Tem que se converter. E converter, na etimologia da palavra, quer dizer mudar de direção, mudar de caminho. Isso é converter. Precisamos converter, irmão, nossas atitudes, nossas escolhas, se queremos cumprir o que está na palavra de Deus. Pastor, mas não tem ninguém perfeito. Ninguém é 100%. Não. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas a palavra de Deus também nos garante que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se o nosso coração estiver aberto e inclinado para o Senhor, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos levanta, Ele nos restaura e Ele mesmo põe tudo no lugar. É desejo de Deus que sejamos abundantes na obra dele. Deus não nos chamou com espírito de miséria, não, mas nos chamou com o teu, nos capacitou com o teu Espírito Santo. Deus quer te usar, meu amado. Deus quer nos usar. Somos nós a quem Deus elegeu para cumprirmos a missão dele aqui nessa terra, nessa geração. Sempre abundantes na obra do Senhor. Guarda aí, irmão. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem tem isso aqui, amado? Tudo que fazemos para o Senhor não é em vão. Estamos vivendo dias
Que as pessoas não querem mais fazer a obra porque o outro não quer fazer. Ah, tem muita gente, pastor, na igreja. Vou falar para o João cada vez. Não tem outro nessa escala aí não. São sempre as mesmas pessoas. Não tem outro para fazer esse trabalho não, pastor. Parece que está mal dividido. Estou falando de uma igreja, irmãos, onde as pessoas podem se disponibilizar para servir a Deus. Só que as pessoas não querem. As pessoas não querem. Sabe o que Deus me traz a memória aqui, irmão? A palavra fala que Ele tem poder. Que se a gente não clamar o nome dEle, até as pedras Ele faz clamar. O que isso quer dizer? Deus, guarda isso aí, tá? Ele conta em cada um de nós. Não depende, Ele conta. O que isso quer dizer? A única estrela, meu amado, que existe dentro da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A estrela que é Ele. É o Espírito Santo, Deus Pai. Passou disso, meu amado, acabou. Somos todos irmãos. Cada um recebeu um dom que o próprio Espírito Santo deu. E não é para nossa exaltação. Não. A Bíblia nos fala que é para a edificação da igreja. Mas se eu não fizer, guarda aí. O que Ele me chamou para fazer, Ele vai levantar outros, irmãos. E vai colocar em outros lugares. Precisamos fazer o que Deus nos tem confiado. Se não fizermos o que Deus nos tem confiado, Ele vai colocar outro. Mas a obra dele não para por causa de homens. Precisamos voltar a fazer as primeiras obras. Precisamos fazer aquilo que Deus nos tem confiado, irmãos. Não por imposição, não por escala, mas por amor. Geralmente quando se fala em primeiro amor, a primeira lembrança que vem na memória da pessoa é o novo convertido. E normalmente o novo convertido, o amor dele está lá, tá? Primeiro amor, não sofreu os afrontas aí do Evangelho, nada bala. Mas o primeiro amor é algo que precisa ser preservado em cada um dos nossos corações. A própria palavra de Deus chega a nos alertar. Lembra da onde caíste, te arrependa e traga de volta o teu primeiro amor. O que faz o primeiro amor, meu amado, cair? Sabe o que é? É a queda. Interessante é que o nosso adversário, ele é muito sutil. Quando fala em queda, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, talvez, são aqueles pecados cabeludos, vamos dizer assim. Embora a Bíblia não classifique pecadinho e pecadão, pecado e pecado, embora as consequências são diferentes. Mas às vezes vem aquele pecado horrendo na mente da pessoa. Mas sabe o que leva a pessoa à queda muitas vezes? Não é aquele pecado horrendo, que também derruba, mas são as concessões de pecados sutis. A pessoa começa a normalizar aquilo que a Bíblia condena. E quando vai ver, já não está mais fazendo aquilo que ela está fazendo. Ou quando faz, já não tem mais amor. Já não tem mais aquele zelo. Já não tem mais aquele cuidado. Isso para Deus, amado, que valor que tem. O interessante é que tem gente que a Bíblia fala que até trabalha, tem até obra, mas quando vai passar
vamos dizer assim, quando vai passar pelo crivo do céu, na peneira do céu, não é na peneira do pastor, não é na peneira da igreja, não. Quando passa na peneira do céu, sabe o que a Bíblia fala? Não passa de obra de palha, que vai ser queimada no fogo. Quem entende isso aí, irmão? Que as nossas obras sejam aprovadas pelo Senhor. O que o Senhor arde no coração para transmitir a igreja. Precisamos permanecer, meu amado. Precisamos ser firmes. E precisamos voltar a praticar as obras a qual Ele nos tem confiado. A Bíblia fala que um produz a 30, outro produz a 60, outro produz a 100, cada um segundo a sua capacidade. Mas precisamos produzir para o reino, irmão. Não dá para ficar enterrando aquilo que Deus nos deu. Olha para cá em nome de Jesus. Vamos precisar prestar contas, irmão, a Deus. Vamos precisar prestar contas a Deus. A começar pelo altar. Pelo altar, pastor? Sim. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas todos nós prestaremos contas ao Senhor. Temos vivido, amado, coisas nesse lugar. Vou nem falar que isso aqui está mais interno do que público. Mas precisamos, amado, se posicionar. Precisamos fazer algo. Ontem, posso falar, não vou dar muito detalhe, mas vou falar. Ontem, pela madrugada, a gente saiu da vigília. Nós se deparamos com pessoas amaldiçoando as ruas. As pessoas amaldiçoando. Só que não é a primeira vez não, já vi outras vezes também. Amaldiçoando as ruas, que a gente está entregando para o adversário. E a igreja, muitas vezes, vai para ela estar dormindo. Nós precisamos, amado, se posicionar em nome de Jesus. Muita coisa que estamos vivendo hoje. Sabe por que nós estamos vivendo? São consequências. Eita, Jesus. Vou falar no coletivo, tá? Não estou julgando ninguém, não. Uma igreja que não ora, não lê a palavra, não jejua, lá vai. Não tem compromisso com a obra de Deus. Como que vamos viver o sobrenatural, irmão? As promessas de Deus, se estão deixando as coisas de Deus de segundo plano. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Conhecemos a palavra, servimos ao Deus vivo, mas se não colocarmos a nossa fé em prática, não vai adiantar nada. Como é que o pessoal fala? Macumba não pega crente. Quem já ouviu isso? Antigamente não pegava mesmo, não. Tinha gente que nem gastava energia para fazer trabalho no mundo cristão. Mas hoje em dia o negócio está estreito. Sabe por que eles continuam fazendo? Porque está pegando, está derrubando muita gente. Mas sabe por que está derrubando muita gente? Não é que o nosso Deus perdeu a força. É porque está ficando de lado, amado, a presença do Senhor. Guarda aí o que falamos na quinta-feira aqui. O compromisso de Deus são com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus não é o guarda de Israel, não é o guarda do seu povo? Sim. Desde que estejamos na presença dEle. Se abrir brecha, meu amigo, meu irmão, se der legalidade, o inimigo entra, trabalha e faz arruaça. Amém? Precisamos estar com o nosso coração em Deus, em Cristo, na obra do Senhor. Não saia de onde Deus colocou por nada. Não abra mão do que Deus colocou em tuas
Pastor, mas estão me afrontando, estão me perseguindo, estão me caluniando. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nunca foi fácil. Vou fechar a palavra e vou terminar aqui. Servir a Deus é escolha. Compromisso com Deus é escolha. Trabalhar para o reino de Deus. Ser abundante na obra de Deus é escolha. E qual tem sido a nossa escolha, irmãos? A palavra confronta mesmo. Mas não adianta nada eu ser confrontado pela palavra e sair da mesma forma. Pastor, não é para mim não, é para o irmão que não veio. Não é para mim não. Poxa, se o irmão fulano de tal, se a irmã fulano de tal estivesse aqui hoje, essa palavra é de contra essa pessoa. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Cada um de nós precisamos se examinar. Guarda aí. Nós precisamos ser abundantes na obra de Deus. O Senhor estava até falando no meu coração durante os louvores, quando estava em oração, mas fica para um outro momento, tá bom? Você que me ouve também, tenha compromisso com Deus, sirva a Deus de verdade. Se porventura parou a obra do Senhor, volte pelas práticas também, em nome de Jesus. Se precisar de ajuda, nos procura aqui no Arsenal, em São Gonçalo. Deixa aí nos comentários que alguém da igreja vai entrar em contato contigo. Deus abençoe você e tua casa em nome de Jesus.